Vamos estudar a Bíblia nesse instante, queridos. Vamos para a palavra do Senhor. Esse é o nosso terceiro estudo na carta de Pedro. Hoje eu medito com vocês sobre a regeneração, o milagre da nova vida em Cristo. E o texto que a gente vai ler nesse momento é 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 5. A palavra do Senhor nos diz assim, irmãos: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Bendito seja o Senhor. Amém? Vamos então estudar a palavra. A regeneração, o milagre da nova vida em Cristo. Exaltado seja o Senhor. Irmãos, no estudo anterior, nós meditamos que a nossa salvação, ela iniciou na eternidade. O início da nossa salvação começou com um ato eterno de Deus em nos eleger em Cristo Jesus. Nós meditamos nisso. Hoje nós vamos meditar sobre um outro aspecto da nossa salvação, que é a regeneração. E essa palavra, está muito clara aqui para a gente no versículo de número 3, quando o apóstolo Pedro diz assim: nos regenerou para uma viva esperança. Amém? Então, aí está a base do nosso estudo de hoje. Nos regenerou. Exaltado seja o Senhor. Eu começo então trazendo uma pergunta para a gente sobre o que é regeneração. E eu respondo para os queridos irmãos dizendo que regeneração é um ato secreto de Deus, pelo qual Ele nos comunica uma nova vida em Cristo Jesus. Olha como é interessante essa definição. Regeneração é um ato, veja, não é um processo, é um ato secreto de Deus. Quando diz que é secreto, significa dizer então que é algo que Deus realiza internamente no coração do pecador, Então é um ato secreto de Deus, pelo qual Ele nos comunica nova vida espiritual. Então a regeneração é essa nova vida espiritual que Deus realiza, comunica na vida do pecador. Exaltado seja o Senhor. A regeneração, irmãos, ela biblicamente ela é necessária. E por que ela é necessária? Ora, já que a regeneração é essa nova vida espiritual, ela se torna necessária por causa da morte espiritual que o pecado trouxe na vida do homem, na vida do ser humano. Nós sabemos que por causa do pecado, o homem sem Deus, ele está morto espiritualmente. Daí a necessidade dessa nova vida. Vejam que em Efésios, irmãos, capítulo 2, versículo 1, o apóstolo Paulo lá ele escreveu assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Eu cito esse texto, e por enquanto apenas esse texto, para mostrar a realidade da morte espiritual na vida do ser humano sem Deus. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Então a regeneração se torna necessária exatamente por isso. Sem esse ato de Deus, sem esse milagre realizado por Deus na vida do pecador, ninguém tem como ter vida espiritual. E aí, eu trago para a gente alguns textos agora que falam sobre a regeneração. O primeiro deles está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. João, capítulo 1, versículo 12. Vejam o que João escreveu nesse texto. O texto diz assim: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de quem, irmãos? De Deus. É isso que o texto diz. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O texto está falando sobre nascimento aí. E está muito claro no texto que esse nascimento não é o nascimento biológico, natural.
o texto diz: não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. O texto está falando sobre um nascimento espiritual. E aí o texto diz: mas de Deus, ou seja, nasceram da vontade de Deus. Então o texto sagrado aí já mostra para a gente que Deus é a única pessoa responsável pela regeneração. Não é o homem responsável pela regeneração, mas é o Senhor nosso Deus. Não é um ato humano, é um ato exclusivamente divino. E fica bem frisada para a gente essa palavra: é um ato, não é um processo, é um ato, é algo que acontece em um determinado momento e somente naquele momento na vida do pecador. Um outro texto que eu trago para a gente está no Evangelho de João, capítulo 3, e nós lemos no início do culto esse capítulo, parte dele, mas agora eu cito apenas 2 versículos, que são os versículos 6 e 7. Olha o que o texto sagrado diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Nesse texto, nascer de novo é o mesmo que regeneração. Regeneração é o novo nascimento. Para quem o Senhor Jesus estava falando nesse texto aqui? Para Nicodemos. Nicodemos, ele era judeu, mestre na lei, muito religioso, um homem que ensinava às pessoas, inclusive, a lei de Deus. E o Senhor e Salvador Jesus Cristo mostrou para Nicodemos a necessidade do homem nascer de novo. Não é a religião que vai trazer esse novo nascimento, não é o conhecimento por si só da lei de Deus que vai trazer esse novo nascimento. É preciso que haja uma ação de Deus, uma ação, e nesse texto aqui, do Espírito Santo, sem a qual o homem não nascerá de novo. Amém, irmãos? E aí o texto mostra que o novo nascimento ou a regeneração é uma necessidade na vida do ser humano. Importa-vos nascer de novo. É aqui em João capítulo 3 que o Senhor Jesus Cristo fala para Nicodemos: se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É condição indispensável para que a pessoa realmente tenha acesso ao reino de Deus. É o novo nascimento. Exaltado seja o Senhor. E um outro texto que eu trago para os queridos irmãos é 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Esse texto também é bem conhecido pelos irmãos. Diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, nesse texto, o regenerado, aquele que nasceu de novo, é chamado de nova criatura. Veja, a ideia é uma nova criação que Deus fez. Percebe como é maravilhoso o milagre da regeneração? A regeneração não é uma restauração que Deus faz na vida de uma pessoa, como consertar alguma coisa que está ali estragada. A regeneração é fazer algo novo, é uma nova vida que Deus dá, ou seja, uma vida que logicamente essa pessoa não tinha, ela não tinha. Por quê? Porque estava morta em seus delitos e pecados, mas Deus maravilhosamente opera essa nova vida. Por isso que o texto diz: novo nascimento, nova criatura em Cristo Jesus. Exaltado seja o Senhor. Bem, então o que é que a gente viu no estudo anterior? Nós vimos sobre a eleição, esse ato eterno de Deus em reservar para si, em escolher para si homens e mulheres, e esses homens e mulheres ele colocou o seu amor maravilhoso e decidiu elegê-los para alcançar a eterna salvação. Agora a gente está estudando sobre a regeneração. O que isso significa, pastor? Significa dizer que o ato eterno da eleição assegura
o ato da regeneração. Garante a regeneração. Ou seja, a regeneração não é uma possibilidade na vida do eleito. A regeneração é uma garantia na vida do eleito. Aquele que o Pai decidiu escolher para si desde toda a eternidade, com certeza absoluta um dia será regenerado. Aqueles que não foram ainda, um dia serão regenerados. Exaltado seja o Senhor. Como um ato de Deus. Ato. Diferente da santificação. A santificação ela é um processo. A santificação ela é tanto um ato, no sentido de aquele momento em que Deus nos separou para que fôssemos dele, mas é um processo, no sentido de que a gente tem que viver dia após dia em santidade na presença do Senhor. A gente vai renunciando o pecado e vivendo dia após dia em santidade. É um processo. Mas a regeneração não é um processo. É um momento só que Deus age e tira aquele pecador da condição de morto espiritual e o torna vivo espiritualmente. Exaltado seja Deus. Que coisa maravilhosa, não é, queridos? Como é que Pedro mostra a regeneração aqui nesse texto que nós lemos? Como é que ele apresenta a regeneração aqui? O versículo de número 3, a gente percebe que Pedro apresenta a regeneração como uma obra exclusiva de Deus. E aqui Pedro está seguindo a mesma ideia de João e de Paulo nos textos que a gente leu. João que escreveu o Evangelho, e nós lemos no capítulo 3, e Paulo que escreveu Efésios, que escreveu o texto de 2 Coríntios, que nós também lemos já. Pedro trabalha essa mesma ideia. Veja o que ele diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pedro então está glorificando a Deus o Pai, e ele está dizendo que o Senhor, nosso Deus e Pai, foi quem realizou esse milagre chamado regeneração. Amém? Amém. A quem se atribui então o ato de regenerar o pecador? Ao Pai. Ao Pai. Deus o Pai, desse texto sagrado. Então a regeneração, irmãos, é algo que acontece pela vontade de Deus. Essa vontade que é livre, que é soberana. A regeneração acontece pelo poder de Deus. Deus é o único que tem o poder de gerar vida espiritual naquele que necessita. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Então, veja o que o texto ainda diz assim: segundo a sua muita misericórdia. Olha que coisa maravilhosa. Segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou. Qual é a ideia de misericórdia? É de Deus colocar o coração dele diante da nossa grande necessidade. Essa é a ideia de misericórdia. É Deus colocar o coração, ter afeição pelo pecador. O texto mostra que, segundo a muita misericórdia do Senhor, foi que ele nos regenerou. Então, assim como a eleição não é mérito humano, a regeneração também não é. Nós somos regenerados pela misericórdia de Deus. O grande amor do Senhor foi a motivação de Deus em decidir nos regenerar. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? É claro, Deus, o Pai, opera na regeneração do pecador. Mas o Espírito Santo também. O Espírito Santo também. Vejam que Pedro está citando aqui o Pai, a obra do Pai na regeneração. Mas lá no Evangelho de João, capítulo 3, qual é a pessoa da Trindade que está ali responsável pela ação do novo nascimento do pecador? É o Espírito Santo. Aquele que não nascer da água e do Espírito, disse o Senhor Jesus, é a ação do Espírito Santo. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. O texto está falando, mostrando que o Espírito Santo tem esse poder de regenerar o pecador. Uma das figuras do Espírito Santo na Bíblia é o vento.
E Jesus Cristo, em João 3, disse: o vento sopra onde quer. É a ação livre do Espírito Santo tocando no coração do pecador para regenerá-lo. Exaltado seja o Senhor. Agora, no coração de quem o Espírito Santo vai tocar para trabalhar a regeneração? Daquele que foi eleito pelo Pai. Por isso que eu disse para os queridos irmãos que a regeneração, ou que a eleição, perdão, garante que a regeneração um dia vai acontecer. Amém? Então, a regeneração é atribuída tanto ao Pai, como também ao Espírito Santo. Bendito seja o Senhor. O que mais Pedro fala para a gente nesse texto aqui sobre a regeneração? Aí eu quero levá-los agora para o versículo de número 23 do capítulo 1, porque ali Pedro traz mais um detalhe interessante, irmãos, sobre a regeneração. Olha o que diz aí o versículo de número 23. Pois fostes o que, queridos? Regenerados, não de semente o que? Corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Versículo 24. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Aleluia. Olha o que Pedro está trabalhando aqui no versículo 23. Fostes regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível. Então a regeneração, Pedro apresenta a regeneração aqui como uma obra realizada por meio da palavra. Quem realiza é Deus, mas Deus faz a regeneração do pecador por meio da sua santa e bendita palavra. A palavra de Deus, irmãos, ela é poderosa para gerar vida. De fato e de verdade, há poder na palavra do Senhor. O apóstolo Paulo declara na carta aos Romanos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Exaltado seja o Senhor. A palavra de Deus, ela é criadora. Lá em Gênesis, capítulo de número 1, a gente tem ali no texto sagrado o poder da palavra do Senhor criando todas as coisas, irmãos, trazendo vida diante daquilo que não existia, diante do nada. Deus, pelo poder da sua palavra, começou a gerar, começou a criar todas as coisas. A vida se tornou evidente, a vida humana, a vida animal, vegetal, a vida microbiológica, macrobiológica, ela passou a existir pelo poder da palavra de Deus. Então olha como a palavra, ela é de fato, de verdade, viva. Exaltado seja o nome do Senhor. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 13, a gente tem uma semente sendo semeada. É a parábola do semeador, meus queridos irmãos. E a semente que está sendo semeada ali na parábola do semeador, a semente é a palavra de Deus. E o que é que acontece ali naquela parábola? A semente, ela vai caindo nos solos e chega um momento em que essa semente frutifica. Ela germina, ela cresce e ela produz frutos a 30, a 60 e a 100 por um. É o poder da palavra que consegue chegar no coração do pecador e produzir frutos para a glória do Senhor. Aleluia! Então, a vida espiritual, irmãos, ela acontece exatamente assim. Ela surge para nós, surgiu para nós, e surge na vida de qualquer outra pessoa que o Pai trabalhar para que isso aconteça, surge através do poder da palavra. E aí Pedro diz assim, versículo 24: essa é a palavra que vos foi
evangelizada. A palavra que permanece para sempre. Que o tempo passa, mas ela está ali. Essa é a palavra que nos foi evangelizada. Então, olha como é algo maravilhoso isso aqui. Nós estamos diante da seguinte ideia: um pecador ainda não regenerado, que ouve a palavra, a pregação da palavra, a evangelização chega na vida dele, seja qual for o meio que essa evangelização chegue. Pode ser através do estudo bíblico, através da internet, das redes sociais, né? Pode ser num culto presencial como esse que nós estamos aqui agora, pode ser na evangelização nas ruas da cidade. Em qualquer situação, a palavra de Deus ela vai ser pregada. E esse ato da pregação do evangelho, que deve acontecer por intermédio da igreja, porque é a igreja quem é responsável pela exposição da palavra do Senhor, esse ato da pregação nós chamamos de um ato externo, de um momento de evangelização. Essa exposição externa das Sagradas Escrituras faz com que essa mensagem chegue aos ouvidos do pecador, aos sentidos do homem sem Deus. Ele começa a receber essa palavra. Mas como a regeneração é um ato interno de Deus, é um ato secreto de Deus, essa é a definição que a gente tem de regeneração. Deus, a partir do momento em que esta palavra está sendo pregada, ele vai atuar internamente no coração daquele pecador e produzir o milagre do novo nascimento. Exaltado seja o Senhor. Amém? Olha como a coisa acontece. E olha como nós desempenhamos um papel fundamental para a salvação do ser humano. Nós não salvamos, mas pregamos a palavra de Deus, que é viva, poderosa e capaz de trazer a salvação para o pecador. O Espírito de Deus então atua e regenera o coração daquele que está ouvindo a palavra do Senhor. Amém? Louvado seja o Senhor. Tiago capítulo 1, irmãos, versículo 18, é mais um texto que está falando para a gente sobre o poder da palavra do Senhor de gerar vida, Diz assim: pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Amém? Ele nos gerou pela palavra da verdade. Qual é a palavra da verdade? É o Evangelho. É o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo poder do Evangelho, fomos gerados, ou pela ação de Deus, através do Evangelho, fomos gerados, nascidos de novo para a glória do Senhor. Bendito seja Deus por isso. Voltando aqui para Pedro, tem mais uma forma em que Pedro apresenta aqui para a gente esse milagre chamado regeneração. O versículo de número 3, ele diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E aí, Pedro mostra para a gente que a regeneração é uma obra capaz de produzir esperança. Viva esperança. Olha que coisa maravilhosa no texto. E por que Pedro, então, cita aqui para a gente a ideia de viva esperança? O que é que os nossos irmãos estavam vivendo na época em que Pedro escreveu essa carta? Perseguições. Lutas de todos os sentidos e todos os tamanhos, né? O Império Romano como um leão para matar os nossos irmãos em Cristo Jesus. As lutas estavam muito grandes, meus queridos. Os nossos irmãos estavam sendo perseguidos. Diante da perseguição era comum surgir o desânimo. Pedro então traz essa palavra e traz uma palavra de esperança para aqueles irmãos. Uma palavra de viva esperança. Exaltado seja o nome do Senhor, né? E aí, por que é uma viva esperança? Olha o versículo de número 3.
O texto diz: ela é uma viva esperança porque acontece por causa da morte e da ressurreição do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Pedro aí está citando a ressurreição de Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Então percebe que a Trindade está mais uma vez sendo citada por Pedro aí no texto? Qual é a pessoa responsável pela eleição? Deus, o Pai. Quem é responsável pela regeneração? O Pai e também o Espírito Santo. Mas a eleição e a regeneração está fundamentada em que pessoa? Na pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O Pai nos elegeu em Cristo. O Espírito Santo nos regenerou em Cristo. Exaltado seja o nome do Senhor. De tal maneira que a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela é sim fundamental na nossa salvação. E aí Pedro fala sobre a ressurreição de Jesus. Versículo 3. Ele mostra a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo dentre os mortos. É por causa dessa ressurreição de Jesus que nós também alcançamos o milagre do novo nascimento. Quando Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós também fomos ressuscitados para a glória do Senhor. Exaltado seja Deus. Olha o texto maravilhoso sobre isso. Efésios capítulo 2, do versículo 4 até o versículo 6. Efésios 2, do 4 ao 6. Olha o que o texto diz. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, vamos ler juntos? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, para nos fazer assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Veja como Cristo é o centro aqui desse texto, né? A nossa vida é juntamente com Cristo, a nossa ressurreição foi juntamente com Cristo, estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. Exaltado seja o Senhor. Então, não dá para deixar de dizer nesse momento: tudo com Cristo, nada sem Cristo. Tudo com Cristo, nada sem Cristo. Exaltado seja o nome do Senhor. Não é outra pessoa, é Cristo. Tudo com Cristo, nada sem Cristo. Aleluia. Amém? Então, porque Ele vive, de fato, a gente pode crer no amanhã. Porque Ele ressuscitou, nós não tememos a morte, não tememos o mundo, não tememos o diabo, nós estamos de fato e de verdade seguros. Exaltado seja o Senhor. E essa é uma outra questão que Pedro trabalha aqui, do porquê dessa viva esperança que a regeneração é capaz de colocar dentro do nosso coração. É porque ela não pode ser desfeita. Coisa maravilhosa. Dá para imaginar isso? A regeneração não pode ser desfeita. Porque não é obra minha, nem sua, irmão. Não é obra nossa. É obra de Deus. Foi Ele quem realizou. E olha o que Pedro fala aqui, queridos, os versículos 4 e 5. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Que sois guardados, versículo 5, pelo poder de Deus. Aleluia. Quem nos tira desse poder? Quem nos separa desse poder? Ninguém, irmãos, ninguém. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, morte, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada.
Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe, é uma viva esperança, porque ela não pode ser desfeita, ela não pode ser destruída, porque Deus é quem nos guarda. Exaltado seja o nome do Senhor. Olha como o texto diz aqui em Pedro, essa herança, né, que essa regeneração trouxe para a gente, mediante a ressurreição de Jesus, ela está guardada nos céus, reservada nos céus, versículo 4. Quem vai lá tirar? Quem vai lá tomar? Guardada, reservada, aguardando um dia acontecer. Qual é o dia? Versículo 5. Revelar-se no último tempo, finalzinho do versículo 5. Pedro fala para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. É interessante a palavra salvação aqui, né? Nós já alcançamos em Deus a salvação, sim ou não? Sim. Sim. Pela graça sois salvos por meio da fé. Mas Pedro está mostrando que essa salvação vai ser revelada no último tempo. Esse último tempo aqui é a volta de Jesus. E aqui Pedro já está mostrando para a gente sobre o último momento da nossa salvação, que é a nossa glorificação. E será o dia em que a gente vai estar realmente para sempre na presença do Senhor. Então, olha Pedro dizendo aqui, isso já está preparado. Não é algo que ainda vai ser feito, que Deus ainda vai começar a trabalhar para que depois aconteça. Já está preparado. Na mente e no coração de Deus, meus queridos irmãos, tudo isso já está preparado desde a eleição, desde o tempo da eleição, da nossa eleição. Nós estamos vendo essas coisas acontecer no nosso tempo, mas para Deus tudo isso já está pronto, concluído. Exaltado seja o Senhor. Deus não terá surpresas em relação a tudo isso. E com certeza nenhum daqueles que realmente pertencem ao Senhor vai ficar no meio do caminho. Todos subirão, todos estarão, porque o Senhor Jesus Cristo garante: eu seguro pela mão e ninguém é capaz de tirar de mim. Exaltado seja o Senhor. Então, olha como uma palavra como essa foi fundamental para os nossos irmãos ali naquela época. Eles estavam diante de grandes perdas, irmãos. Perdas materiais e físicas. Estava perdendo muita coisa. Sabe, coisas que eles tinham guardado, coisas que eles tinham conquistado na vida, eles estavam perdendo. Perdendo bens, perdendo amigos, perdendo familiares, e alguns perderam, por causa da perseguição, a própria vida. É muita coisa que se perde, queridos. Aí Pedro traz essa palavra para dizer: mas o milagre que Deus realizou em vocês, vocês não vão perder. Nada tira isso de vocês. Nada tira essa salvação, esse milagre da regeneração que o Senhor realizou. Uma palavra como essa foi para encorajar aqueles queridos irmãos. A gente vai ver a partir da próxima quinta, se o Senhor nos permitir, versículo 6, Pedro já diz: nisso exultais, embora por breve tempo, no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Pedro aí vai falar agora sobre as provações que aqueles irmãos estavam vivendo, e que ele também estava, né? Ele também estava. Pedro não era alguém que estava escrevendo num lugar tranquilo, livre de luta, livre de perseguição, para uma igreja que estava sendo perseguida. Pedro estava dentro da luta. Aí ele está dizendo no versículo 6, exultem com a perseguição que vocês estão passando, com a luta que nós estamos vivendo. Deus tem um propósito nisso tudo. Mas antes de Pedro trabalhar a alegria, a necessidade da alegria diante da luta,
Pedro diz: estejam por certo de que vocês estão guardados pelo Senhor. Mesmo que a tribulação se transforme em morte na vida de um cristão, isso não significa que aquele cristão perdeu a luta. Ele está guardado pelo Senhor. Ele pertence a Deus. Exaltado seja o Senhor. Amém, queridos? Como é que a gente caminha para a conclusão dessa palavra, desse estudo? Como é que a gente aplica esse breve estudo nas nossas vidas? Eu pensei em aplicar trazendo para a gente aquilo que o apóstolo Pedro falou no versículo 3. Como ele começa o versículo de número 3. Ele começa adorando a Deus, louvando ao Senhor. Ele começa dizendo assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que ele está iniciando esse assunto da regeneração. Exaltado seja o Senhor. E é assim que eu quero concluir essa palavra para a gente, com uma palavra de louvor a Deus, de adoração ao Senhor. Sabe, queridos, porque o que mais podemos fazer nesse momento, a não ser dizer: Senhor, eu quero te agradecer, eu quero te louvar pelos poderosos feitos do Senhor, porque o Senhor um dia me encontrou morto em meus delitos e pecados. Ele nos encontrou assim, mortos em nossos delitos e pecados, e sem nenhuma ação nossa, sem nenhuma atitude nossa, tão somente através de um ato secreto dele, ele trouxe vida para a gente, nos regenerou, e a partir daí nos deu a graça de podermos aceitar a Jesus como o Senhor e Salvador da nossa vida, porque sem esse ato da regeneração nós jamais teríamos condições de fazer isso, de dizer: eu quero Jesus como o Senhor da minha vida, para ser o Senhor e o meu Senhor e o meu Salvador. Então a palavra para finalizar esse momento é: Senhor, bendito seja o teu nome, bendito seja o teu nome, porque o cristão é alguém que nasceu de novo, irmãos, que tem uma nova vida, que vive nesse mundo realmente como uma nova criatura em Cristo Jesus. É alguém que vive como que o passado realmente ficou para trás, porque o passado era o passado de morte espiritual, mas agora não, é de vida. Existe uma semente divina dentro do nosso coração. Essa palavra que nos foi evangelizada, que é a semente, que é o Evangelho, ela continua em nós, trabalhando poderosamente, eficazmente nas nossas vidas. A semente divina está dentro da gente. Então a gente tem que dizer: Senhor, eu quero te agradecer, bendito seja o teu nome. Nenhuma luta, nenhuma dor, nenhuma perseguição tem poder para tirar isso de nós. Então a gente só tem mesmo que agradecer, dizer: Senhor, glórias sejam dadas ao teu nome. E ao dizer isso, glórias sejam dadas ao teu nome, decidir viver realmente para a glória de Deus, porque ao nos regenerar, Ele nos regenerou para que fôssemos dele e vivemos para a sua glória, para o seu louvor, para a sua exaltação. Amém, irmãos? Que Deus os abençoe grandemente, poderosamente, no poder que é no nome de Jesus.